Bom dia, minhas crianças! Eu espero que todos vocês estejam bem. Então, hoje nós não pudemos ter Meet porque eu estava na palestra e eu estou gravando a aula de hoje para vocês. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio, e nós temos aula de língua portuguesa. Então, antes que eu comece a explicação, você pode abrir a sua apostila na matéria de língua portuguesa e colocar a data de hoje, 12/5, nas páginas 15, 16, 17 e 18. Agora pause esse vídeo para você poder colocar a data. Nós vamos falar de concordância verbal. E aí vocês podem me falar, professora, o que é concordância verbal? Verbal vem de verbo. E vocês já sabem o que são os verbos. Eu vou lembrá-los. Os verbos são, por exemplo, ações. Correr, andar, caminhar, dormir, levantar, sentar, brincar, né? Então, esses são verbos. E quando fala concordância, é a maneira que eu vou colocar esses verbos em uma frase. Se eu quero falar, por exemplo, do verbo correr, e eu vou falar assim, eu correr para a panificadora? Não. Eu correr para a panificadora? Não. Eu corro. Então, eu fiz uma concordância com o verbo. Eu fiz que combinasse na frase. Eu corro até a panificadora. Agora, se eu uso, por exemplo, o verbo dormir. Aí eu vou falar assim, por exemplo, eu gosto de dormir cedo. Combina? Eu gosto de dormir cedo. Agora, você gosta de dormir tarde. A menina gosta de dormir e assim vai. Tem que ter uma concordância, ou seja, a frase tem que ficar correta. Você não pode colocar o verbo de qualquer jeito, né? Se eu for falar assim, do verbo criar, por exemplo, do verbo criar alguma coisa, e eu estou sozinha, eu falo eu criei, né? Se foi no passado que eu já fiz, então eu criei algo. E se é no presente, eu crio, porque é no agora, tá? Mas se não é só eu, se eu estou junto com a minha turma, então a gente já vai falar nós, não é mais eu sozinho. Nós, será que a gente fala nós criei um brinquedo? Nós criei um brinquedo? Não! Aí não há concordância verbal. Eu vou dizer, nós criamos um brinquedo. Então, toda vez que um verbo está inserido ali na mensagem que você quer passar, deve ser adaptado à frase. Você vai ter que observar se tem uma pessoa, se tem duas ou tem mais pessoas. O verbo vai se moldando de acordo com a quantidade de pessoas e também ele se molda de acordo se está no passado, se está no presente ou se está no futuro. Tá bom? Eu vou dar mais exemplos nessa aula para vocês entenderem exatamente como deve proceder, tá bom? Então, meus amores, nós vamos usar, por exemplo, eu, tu, nós, vós e eles, tá? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Cada verbo, gente, tem que ser adequado a essas palavras. Porque, como eu falei anteriormente, se eu falar eu corro, não é a mesma coisa que nós corro. Não, nós corremos. Então, sempre vai se alterar. De acordo com essas palavrinhas aqui e de acordo com o tempo verbal, né? Se já passou, se tá agora ou vai vir pro futuro. Vamos escolher um verbo aqui e vamos mudar o tempo verbal dele? Por exemplo, sonhar, verbo sonhar. E nós vamos usar na palavrinha eu. Nós vamos falar de mim, certo? Então, eu sonhar? Não. Eu sonho? Eu sonho. Mas se isso já aconteceu, eu devo falar eu sonho? Não, se isso já aconteceu, eu devo falar eu sonhei, porque já passou. E se eu ainda vou sonhar? Como será que eu vou adequar esse verbo aqui? Será que eu vou falar eu sonho? Não, eu sonho é agora. Eu sonhei? Também não, que é passado. Eu sonharei no futuro
Eu sonharei, porque eu ainda não sonhei. Entendem? O mesmo verbo sonhar, ele vai se adequando de acordo com o tempo em que está. Agora, se não é eu, se não é de mim que eu estou falando, eu vou falar de nós, eu e mais vocês, meus alunos. Vou falar de nós com o mesmo verbo sonhar. Eu falo, nós sonhei? Não. Nós o quê? Sonhamos, por exemplo, né? Nós sonhamos, porque agora não sou eu, agora somos nós sonhamos. Entenderam? Então, assim, de acordo com a palavrinha ali, com o eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes pessoais, de acordo com eles, nós vamos adequando todas as frases, todos os verbos. Então, agora que vocês já tiveram uma noção sobre esse conteúdo, nós vamos ali para a página 15, tá? Então, ali na página 15, nós temos o número 1 da apostila, que diz o seguinte: corri, olha gente, o verbo aí, corri como foguete para chamar a turma. Fomos, olha outro verbo, fomos para debaixo da mangueira. Criamos, grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Vejam que tem vários verbos aqui, gente, porque são nós, eles que fizeram ali, né? Letra A. Complete cada frase com uma das palavras do quadro. As palavras do quadro são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós e eles ou elas, que é a mesma coisa, né? Só muda o gênero ali. Tem a primeira frase que diz assim: corri como foguete para chamar a turma. Quem corri como foguete? Eu. Então você escreve ali eu. Segunda frase: fomos para debaixo da mangueira. Quem fomos? Eu fomos? Não. Veja qual palavra que combina com fomos. Quem fomos? Coloque ali. Criamos gritos de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Quem? Eu criamos? Não. Tu criamos? Não. Ele criamos? Não. Então quem criamos? Pode repetir palavras, tá? Improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Quem improvisamos? Eu improvisamos? Tu improvisamos? Ele improvisamos? Não, não. Então quem improvisamos? Coloque ali a palavrinha. E ali na sequência, queridos, na letra B, tá perguntando o que vocês perceberam quando vocês completaram as frases. Que tipo de palavras são essas que vocês perceberam aí? Que foi? Observe bem na letra A. Qual foi sua maior percepção aí? Registre na letra B. Vamos então para o número 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo a palavra em destaque pela que consta entre parênteses e faça as alterações necessárias. Aqui nós não temos linha para vocês responderem, então vocês simplesmente vocês vão ter que colocar no caderno, tá? Então vocês vão pegar o caderno de português, colocar a data. Prestem bem atenção. Antes de começar a responder, você vai colocar assim lá no caderno: respostas da questão número 2 da apostila. Aí você coloca a letra A para identificar onde você está fazendo. Não colocar frases soltas no caderno e depois não saber o que é aquilo, tá? Aí não precisa copiar a pergunta da apostila, tá? Coloca só a resposta. Então você só põe a letra A. E aí você lê a pergunta assim: eu corri como foguete para chamar a turma dele. Aí na frente dessa pergunta tem a palavra ele. Então você vai trocar. No lugar do eu, que está em negrito, você não vai dizer que eu corri. Você vai trocar para dizer que ele. Só que aí você vai dizer assim: ele corri como foguete para chamar a turma? Será que a gente fala ele corri? Ou ele o quê? Ele correu. Então você vai colocar no seu caderno, letra A, ele correu como foguete para chamar a turma. Simples assim, só trocar. Aí você pula uma linha e vai para a letra B. Diz assim: nós fomos para debaixo da mangueira. Nós fomos, mas ali está escrito elas. É para a gente trocar o nós por elas. Então a gente vai colocar elas. E agora, elas fomos? Não. Elas o quê? Para debaixo da mangueira. Elas o quê? Elas foram. Então você escreve lá essa resposta na letra B.
E agora a CAD para vocês fazerem sozinhos. Nós criamos gritos de guerra e tudo só para tentar salvar a árvore. Agora é para trocar, não é nós, agora é eu. Então você vai dizer eu grito de guerra e tudo só para tentar salvar a árvore. Coloque o verbo correto, tá? Letra D. Nós improvisamos cartazes e nós fizemos o maior auê. Agora não é mais nós, é eles. Está escrito ali, ó, entre parênteses, eles. Então, eles improvisamos? Não. Eles E aí você adequa o verbo de acordo com a frase aí, tá bom? Então, essa é para vocês fazerem no caderno. Aí volta para a apostila para fazer aqui na apostila a questão número 3. Que alterações foram feitas nas frases após as mudanças da palavra em destaque? Quais foram as alterações? Quais foram as palavras que vocês alteraram? Essas palavras são chamadas do quê, gente? De verbos. Então, vocês vão colocar ali, alteramos os verbos, ali na resposta.